Bom dia, turma. Aula de artes do 8º ano hoje. Espero que estejam todos bem em casa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a arte e o cotidiano. O que é essa arte e o cotidiano? Primeiro, antes da gente começar a matéria, eu queria pedir para vocês procurar um lugar bem reservado, para vocês ficarem tranquilos. Colocar um fone de ouvido, se você estiver assistindo a aula no celular, sair da sala, para você entender melhor o conteúdo, tá bom? Vou passar uns slides para vocês e aqui a gente vai falar um pouco sobre o que é essa arte do cotidiano, né? Então aqui nessa primeira figura, eu já mostrei para vocês uma cidade colorida. Quando a gente passa ali embaixo daquele viaduto que a gente vê aquele grafite. Quando o grafite é bonito, né? A gente diz que aquele desenho é arte. Mas tem várias formas de expressar a arte, né? Inclusive tem uns artistas que são aqueles artistas radicais, que eles gostam de quebrar as leis da sociedade. Vão lá na parede da sua casa e colocam um nome que só eles entendem. Para eles é arte, para a gente é vandalismo. Vamos começar aqui. Então a gente vê aqui uma cidade bem colorida, né? Uma cidade que ela está representando a mistura entre o concreto e o que foi levantado com a arte. A elaboração de peças artesanais, feitas com palha, madeira e barro, consiste em uma das mais antigas e belas expressões de arte, muito recorrente nas comunidades tradicionais, sendo também uma forma de conhecermos as especialidades das técnicas usadas pelos artesãos, que revelam aspectos peculiares que marcam a identidade de um determinado grupo social. Quando a gente chega, às vezes, sai de Fortaleza, a gente vai numa região praiana aqui próximo a gente, tipo Prainha, Morro Branco, a gente vê que temos artistas que eles trabalham com areia, que eles extraem aquela areia colorida e fazem os vasilhames com desenhos e fazem na madeira, eles fazem aquela talha jangadas. Tem artistas também que eles pegam aquela lata que não serve mais e eles fazem ônibus, né? Dependendo da região ou do local. Aqui mesmo no nosso Ceará, na nossa região, a gente tem vários tipos diferentes de aspectos, né, de arte que se misturam com o povo e o cotidiano. Vamos continuar aqui. A arte encontra-se presente em grande parte do nosso cotidiano. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a arte indígena. Eu coloquei aqui uma foto para vocês terem uma ideia. A gente sempre associa o índio à pintura, né? Eles fazem aquelas pinturas que identificam alguns tipos de rituais ou festas que eles estão comemorando. E aqui a gente vai ter jarros, cocás, chocalhos, vasilhas que eles fazem, cestos e muitas coisas, né? Flecha. Tem uma coisa que associa melhor o índio do que a flecha e a pena na cabeça, né? Quando a gente está lá no dia do índio, passou agora, infelizmente a gente não pôde comemorar, mas a gente já, quando está lá nas séries iniciais, a tia pinta o rosto da gente colorido e põe aquela pena na cabeça e a gente faz aquela flechazinha para lembrar, né, e comemorar. Então a arte indígena ela é muito diversificada, inclusive até a casa que eles moram é uma forma, né, de eles expressarem a arte deles. Quando se trata de comunidades indígenas, a arte envolve diferentes ofertas de vida, como, por exemplo, os rituais, os mitos, a produção de alimentos, a configuração espacial, a divisão do gênero, entre outras. Por isso está intimamente relacionada à identidade de grupos. Mas devemos entender a arte como um elemento em constante movimento, que passa por um processo de resignificação, sendo elaborada e reelaborada com o passar dos tempos, né? Por isso, se manifesta em diferentes estilos, formas e concepções, principalmente numa tribo indígena, né, gente? Numa tribo indígena a gente vai ter vários tipos de conceitos artísticos diferentes.
tem o padrão que eles seguem, né? Hoje é o dia de comemorar a chuva, a natureza. Então eles se vestem, fazem aquela dança, o ritual deles. Dependendo da tribo, eles têm vários tipos de manifestações artísticas diferentes. Mas o que identifica o estado e o ser é a forma com que eles se enfeitam, né? Às vezes um parente morre ou está doente e ele se pinta de uma forma diferente já para mostrar para as outras pessoas da tribo a situação a qual ele se encontra. A arte e as gerações, né? Outro aspecto importante é que por intermédio dessas pessoas os conhecimentos renovam-se e são transmitidos às novas gerações que variam de uma etnia para outra, podendo ser feito pelos pais, irmãos mais velhos, especialistas ou pessoas mais idosas. Antes a gente tinha nas nossas escolas aquela coisa de oficinas onde você tinha que desenvolver alguma coisa que você tinha aprendido com os seus pais. Então tinham vários tipos de brinquedos que eram fabricados e eram feitos na escola. Hoje as escolas estão tentando resgatar isso de novo para poder tirar aquela coisa mecânica dos alunos de estar com tablets, celulares, ou os brinquedos que são fabricados por empresas de grande porte. Então, quando ele fala assim, aspectos, né, de conhecimentos que se renovam, muitas vezes um avô passa uma coisa para a mãe da gente, uma técnica ou uma forma de elaborar ou fazer alguma coisa de uma forma que é só dela, né? Aquela arte é dela. Então a gente, quando absorve essa técnica que a gente passa para uma outra pessoa, isso é um tipo de arte que ele passa de geração em geração também. Até um enfeite, ou o jeito, a forma que é feito um alimento, uma comida, ela é considerada arte. Conhecer e valorizar a arte entre comunidades tradicionais é fundamental, haja vista em que, decorrência a um processo avassalador de contato com os colonizadores, praticamente muitas comunidades têm deixado de fazer esse tipo de artesanato. Então a gente perdeu muito do que a gente tinha de cultura, de arte, né? Do que os índios passaram para a gente, ou poderiam ter passado, porque os nossos colonizadores eles já tinham uma cultura muito forte e elevada, e quando eles chegaram aqui, eles absorveram um pouco do que os indígenas tinham para transmitir para eles e inseriram a cultura deles, a religião, as tradições e os costumes, né? Então, aqui a gente vai para as nossas considerações finais, né? Atualmente, no esforço entre comunidade e escola, como eu tinha falado, alguns povos estão retomando essa prática de extrema significação no contexto social e cultural, trazer e resgatar tradições, formas de elaborar ideias que estavam ali nos nossos avós, que passaram para os nossos pais, métodos de estudo também, né? Então, a gente encerra a nossa aula aqui com essa atividade que eu vou deixar para vocês, tá? No seu caderno, pesquise e escreva algumas manifestações artísticas ou obras que foram passadas das gerações passadas para a nossa. Vocês podem escolher 5 ou 6, certo? Descrever cada uma no seu... Descrever cada uma. Você vai escrever lá no caderno, né? Vai escolher 5. Professor, que a minha avó passou para a minha mãe aquela determinada forma de fazer um bolo, né? Então você vai descrever como é que é essa arte dela e vai colocar no caderno, certo? Do livro a gente vai fazer as páginas 18 e 19, que vai ter em base no que a gente viu hoje na aula. E aqui a gente deixa a dica para vocês, né? Que se você quiser rever as nossas aulas, vocês podem estar procurando a nossa página do YouTube para poder estar assistindo os vídeos lá, e também você vai ter acesso a todos esses slides e o nosso conteúdo através dos grupos do WhatsApp, certo? Então você vai poder estar vendo esses slides, vai estar podendo ler eles de novo, certo?
E aqui a gente encerra e até a próxima aula.